Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho. Eu estava esses dias conversando, eu e a Ari, nós somos coleguinhas aí num grupo dos realizadores. E a gente estava conversando esses dias e a Ari falou que ela tem uma história, que ela tinha uma história de viagem com transformação. Oi, Pri! E e aí a gente estava conversando porque eu também enxergo a viagem. Até eu postei hoje a viagem não só como lazer ou como uma coisa do turismo, principalmente quando a gente viaja sozinha, ela é um instrumento não só de transformação, mas também de autoconhecimento, né, de desenvolvimento pessoal. A gente começa. Oi, Thaís! A gente começa a se conhecer mais, entender mais, porque quando a gente está sozinha, a gente não tem como botar a culpa no outro, né? Tá, a gente Uhum, pode botar a culpa em algumas situações, né? A gente coloca, às vezes, o tempo tava uma merda. uhum, Sei lá, o hotel não era bom, então eu não aproveitei porque o hotel não era bom. Mas quando a gente organiza e faz, oi, Verônica, tudo sozinha, fica mais complicado a gente colocar a responsabilidade para o outro. Então, viajar sozinha traz o autoconhecimento, a autorresponsabilidade, para o bom e para o ruim, né? Porque se também der alguma coisa errada, foi você que não fez bem feito, e tudo bem, né? E tudo bem. uhum, E é o que eu brinco exatamente. que nas viagens não tem erro, a gente tem, não tem os erros, quer dizer, tem, a gente pode chamar de erro, mas a gente tem que encarar isso como um aprendizado e muito mais como uma história para contar. Se a gente não erra, a gente vai Com contar certeza. o quê? Então é Exatamente. isso. Tema de hoje, Rende acho muita que dá. história. Hã? Rende muita história. Rende muita história. No E de mínimo. acordo com a Michelle Obama, para quem viu aí a série, quem não viu, a série não, o documentário, quem não viu ainda, a Michelle Obama fala que a nossa história é o nosso poder, né? É o nosso maior poder, na verdade, que é o nosso conhecimento, com a nossa história, é o que nos faz únicas, e as viagens, elas estão aí nesse meio também. Então, Ari, me conta aí, Com primeiro certeza. diz quem você é na fila do pão. E estamos aqui todo ouvidos para saber. Bom, eu trabalho com desenvolvimento de carreira hoje. Eu ajudo pessoas a se encontrarem profissionalmente, se desenvolverem, Uhum. ajudo na criação de marca profissional, né, que é uma coisa que não é todo mundo que valoriza. Oi, Fran. E, só que nem sempre eu trabalhei com isso, né? Sou formada em farmácia e eu trabalhei como farmacêutica por quase 10 anos. Mas fui infeliz quase esses 10 anos inteiros também. Nossa, É, sabia? Eu nem eu, tinha falado, mas não sei se tu conhece, mas eu trabalhei muitos anos, 5 anos, para mim foi bastante na Bebrão. Eu não sei se tu lembra que fazia soros e Bebral, sim, a sim, Bebrão. sim, Então, eu sim. trabalhei. Oi, Glória, Claudinha. Então, eu trabalhei 5 anos na Bebrão. Só que na área de Olha só. comunicação, né? Mas a gente estava o tempo todo envolvido com a parte de farmácia, de enfermagem. Ó, a Thaís é Ai, farmacêutica que também. legal. Aí, ó, mais uma farmacêutica. E eu tentei mudar de área, eu mudei 2 vezes de área, trabalhei em 3 áreas diferentes e não me achei, não gostava. Então, eu fiquei bem infeliz todo esse tempo. E aí, o que aconteceu, né? Chegando na viagem. Eu estava bem feliz já, quase pedindo demissão. Já tinha até falado com a minha chefe que eu ia pedir demissão. Ela falou: não, espera, tira férias primeiro, depois você resolve. Eu falei: tudo bem. Tirei férias e fui para o Reino Unido. Ainda não cheguei na viagem que eu vim para contar. Fui para o Reino Unido. Aham. Passei quase um mês no Reino Unido de férias, viajando, mochilão e tal. E aí, quando eu voltei dessa viagem, eu fui mandada embora. E foi aquele empurrão que eu precisava, né? Foi, sabe, o sorriso daqui aqui, que no dia que eu cheguei Tá, lá mas na aí empresa, nessa hora tu achou bom mesmo, não ficou assim não, achei chocada nem nada. maravilhoso. Tá. Não, não. Minha chefe me avisou no domingo. Eu cheguei no domingo, aí no domingo ela me avisou pra eu ir lá na segunda que eles iam me mandar embora. Aí eu falei, uhul, yes! E eu já tinha comprado.
Olha, para você ver o tanto que estava ruim, porque assim, eu não tinha outra fonte de renda, né? Lógico, ia fazer falta aqui em casa o meu salário, mas estava tão pesado, tão ruim, que eu não consegui ficar triste até hoje. Eu falei, eu acho que daqui um mês eu vou ficar triste, mas até hoje essa tristeza não chegou. E eu já tinha, durante as férias, eu já tinha comprado a passagem para a Alemanha para passar uma semana, porque meu marido estaria trabalhando lá. Sim. E aí eu tinha comprado para passar uma semana. E peguei uma passagem em promoção para Frankfurt, porque para Munique estava mais caro, né? Ele estava em Munique. Aí eu falei, tá, vou até Frankfurt. E aí depois de lá pego um ônibus e vou para Munique. E é longe, né? Dá umas 8 horas, se eu não me engano, de ônibus. E aí eu peguei e fui, de louca, assim, né? Nem pensei, já comprei. E pra Europa eu nunca tinha ido sozinha, assim, de ir sozinha e me virar pra chegar no Sim. lugar. E já fui assim nessa loucura. Então, cheguei em Frankfurt, era de manhã, e aí eu passei acho que umas 10 horas no aeroporto, esperando o horário do ônibus. O ônibus só saía à noite. E aquele E aeroporto é aí bem, bem grandinho. e aí eu fui pro ponto, até eu achar esse ponto, aquele monte de placa em alemão, ai, é uma loucura. Aí eu sei que eu fiquei esperando, esperando, esperando. O bom é que não dá medo, né? Então a gente tem aquele medo latente de brasileiro, mas você fica mais tranquilo porque você sabe que é difícil acontecer alguma coisa. E aí o motorista do ônibus não falava inglês, obviamente. Fui pedir Sim. uma informação, ele respondeu em alemão, quase batendo em mim, né? Que a impressão que dá é que eles vão bater na gente, porque é o jeito que eles falam. E eu rezei e fui. E lá na Alemanha, lá em Munique, meu marido ele estava trabalhando o tempo inteiro, então eu ficava a semana inteira sozinha, passeando, viajando sozinha, fazendo tudo sozinha. Porque além de trabalhar, ele ainda estava fazendo curso de alemão. Então, ele saía às 8 e voltava às 9 e pouco, 10 horas e já dormia, né? Então, era eu e eu. E aí eu comecei a fazer todos esses passeios e fiquei muito sozinha, me virando e tentando conversar com as pessoas com o Google Tradutor e descobrindo várias E deu, coisas, né? A sobreviveu, né? cultura. Deu super. Nesse tempo fui para a Áustria sozinha também. Fui para Salzburg, que é bem perto, assim, dava, não lembro se era 1, 2 horas, mais ou menos. E aí fui lá, conheci, maravilhoso. E eu acho que isso tudo me trouxe um tempo que eu precisava para realmente entender o que que eu gostava, entender o que que faltava, né, ali para me fazer feliz, para me fazer me sentir realizada e me trouxe muita reflexão, me trouxe muita paz também, eu acho, por ter tirado aquele peso das minhas costas, porque meu trabalho realmente era algo que pesava demais. Ai, que demais isso! Gente, eu fiz um Eu não teste botei agora há na pouco. ordem, mas não botei na ordem. A Ari, não. É, Mas a Ari me diz uma coisa. Então, por exemplo, teu marido estava trabalhando, depois ele estava lá na aula. E você se sentiu assim, tipo, insegura por algum momento? Não, né? A Alemanha eu acho que é bem tranquilo. Ou não, insegura você diz de perigo de de passear, andar ou ou de se de se virar, perder ou essas até coisas? mesmo de se virar, porque você falou que a maioria das pessoas não fala inglês. Porque tu sabe que as meninas, elas têm. Quem não fala inglês, ou nem arranha, ou fala bem pouco, tem muito medo de ir, às vezes, de viajar, porque acha que não vai conseguir se comunicar. Só que mesmo quem fala inglês, às vezes vai acontecer da gente ir para algum lugar que as pessoas não falam. Que para mim foi o que Sim. aconteceu. Nas minhas viagens para a Alemanha, eu fui para cidades bem pequenas por conta da Bebraun, que é Melsungen, que é tipo 20 mil pessoas que moram lá. Uhum. E das 20 mil, sei lá, 15 mil trabalham na Bebraun. E aí a galera, assim, o morador, o cara do táxi, o pessoal do trem, que você precisa se comunicar de alguma forma, não fala inglês, né? Os meus Uhum, colegas, tudo exatamente. bem. Mas como que foi para ti lá se virar nesse sentido? Eu estudei inglês a vida inteira, mas era Nossa, travada para falar.
Não, eu era travada para Ah, falar. Eu tá. estudei a vida inteira, eu lia muito, entendia tudo, mas para falar eu morria de vergonha e travava. Mas na viagem do Reino Unido eu já comecei a destravar. Então, né, eu já tinha falado bastante, e tal, perdi a vergonha e enfiei a cara, mas aí quando chegou na Alemanha, aí soltou de vez. E tem o Google Tradutor, né? Google Tradutor é uma coisa que facilita a vida demais. Tanto é que eu precisava falar com uma moça lá da lavanderia e meu, ela não falava nada, não entendia nada. Eu tentava soletrar em alemão, não ia, ela não achava o que eu queria. Aí eu falei, não, peraí. Peguei o Google Tradutor, coloquei no microfoninho lá, falei, aí saiu tudo escrito, aí eu mostrei pra ela. No fim, ela já era minha amiga. Então, quando eu cheguei em Londres, foi quando eu disse assim, carai, estudei inglês a vida inteira e não estou entendendo nada, né? Uhum, Primeiro foi a choque mesma que te dá, e sensação. aí depois a coisa anda e aí vai, né? Mas é a primeira sensação. Tá, e aí na Alemanha, esse tempo aí que tu acabou ficando sozinha, então foi um tempo que é de reflexão e aí foi por isso que tu conseguiu entender melhor o que estava acontecendo, como é que foi? Sim, sim. Eu já estava nesse processo aí de autoconhecimento, de tentar entender o que que eu podia fazer para mudar, né, essa parte profissional aí da minha vida, que estava bem ruim. E eu já estava já estava eliminando as coisas que eu sabia que eu não queria, que eu não gostava, né? Então, isso já estava começando a sair. Mas a viagem, acho que resgatou muita coisa dentro de mim, muita coisa que estava lá esquecida, muitas coisas que eu gostava. Então, eu sempre gostei muito, de estudar essa parte de comportamento, de entender, né, por que que a gente faz as coisas, essa parte de mente, né, da mente. E quando eu voltei, dizem que os insights, né, eles são, não vêm do nada, né? São coisas que estão ali armazenadas no nosso Sim. inconsciente, e aí, uma determinada hora, pum, vem, né? E aí, um dia, depois que eu voltei de viagem, uma semana depois, mais ou menos, veio o coaching. Eu falei, cara, tem tudo que eu gosto, né? Tem as coisas que eu gosto de estudar. Eu posso ajudar as pessoas com a carreira, que é uma coisa que, né, me machucou por tanto tempo. Então, eu acho que vale a pena estudar isso e ver se eu gosto, se eu gostar, ok. Se eu não gostar, eu aprendi uma coisa nova. Esse foi o meu pensamento na época. E aí eu fiz e me apaixonei. Então, eu vejo muito essa viagem como uma ferramenta aí que me ajudou Foi nesse um processo de divisor transição na de minha vida. carreira. É um divisor Sim, quando a gente sai, eu acho, eu penso dessa forma, quando a gente sai a gente quebra esses laços, esses vínculos da rotina, do piloto automático que a gente entra, a gente começa a se escutar mais também, né? Então, quando a gente está num outro lugar, ok, num primeiro momento, a gente olha aquela coisa toda é, nova, aquela novidade, aquela outra cultura, aquelas outras coisas, lugares para conhecer, uma língua que a gente não entende. E aí, mas ao mesmo tempo, passado um pouco da novidade, eu acho que a gente começa a se escutar mais, né? Porque a gente tem menos sim, interferências, menos zona de conforto, menos tudo. Então a gente sim. acaba escutando mais coisas que já estão ali, como tu está dizendo, né? Como já estavam dentro de ti, alguma coisa assim, e acaba vindo a gente tomando decisões, né? Eu já tomei várias Sim. decisões de viagens, assim, várias. E até esse ato, né, de você se desafiar, de você se jogar, de você se forçar a sair da zona de conforto. Então, isso de Frankfurt para Munique, para mim, causava medo, né? Eu estava muito fora da minha zona de conforto. Eu estava num lugar sozinha, um lugar que eu nunca fui, na Europa, num lugar que não é todo mundo que fala inglês. E eu tinha que ainda pegar um ônibus para chegar lá no outro lugar. Se acontecesse alguma coisa nesse caminho aí, eu não sei o que eu ia fazer para me comunicar. E depois lá também, né? Fui para a Áustria, eu fui para Dachau também.
né, pegava o trem, me virava, olhava no mapa, pegava Google Maps, Tá, então mas tu disse isso que então tudo, tu teve todo esse medo, né? E aí, ok, sim, dá medo, lógico, deu tudo certo, né? Ou teve sim. perrengue, deu tudo certo. E aí, quando deu tudo certo, qual que é a sensação? Não é uma... Ah, de vitória, né? Sempre. É muito bom, né? Você se sente fodona. Não, mas é porque tem uma. Eu acho uma coisa meio louca isso, porque a nossa mente ela vai trazendo mil coisas, tipo, e se, e se, e se. E são tudo normalmente coisas que não fazem sentido, tá? Que não fazem sentido, que estão longe de ser a realidade, e que estou falando de pequenas coisas, né? Como, e se o meu ônibus não chegar? Bom, se não é, tu não tem controle sobre isso, tu vai ter que esperar, mas tu poderia mandar uma mensagem para o teu marido, pedir ajuda para uma pessoa ao lado. São coisas que existem, mas a Uhum, nossa mente começa a criar aquilo tudo, vem num turbilhão, e isso, às vezes, para algumas pessoas, acaba impedindo, né, de realizar um uhum, sonho, enfim, né, de fazer alguma coisa. E são coisas assim, às vezes, que não tem sentido. E aí, quando a gente sim. está na situação, se a gente consegue ir, porque tem gente que não consegue ir, e aí tem que trabalhar isso melhor, né? Tem que desconstruir isso, essas coisas, é uma sensação de realização, Sim, de se sentir capaz, quando na verdade assim, a gente, na nossa zona de conforto, dentro da nossa vida, dos nossos laços, a gente faz coisas muito mais incríveis. Eu vejo mulheres que já sim. criaram seus filhos e acabam tendo alguns receios, alguns medos, que Uhum. não condizem com tudo que ela já fez até aqui na vida, entende? Então, isso eu acho muito louco. Eu acho que quando a gente consegue, então, quebrar isso aí, como tu fizesse, a gente acaba vendo que é besteira, né? Sim, com certeza. E é assim, eu tenho esse perfil de me jogar em tudo. Hum. Dificilmente você vai chegar em mim e me propor alguma coisa que eu nunca fiz e eu vou falar não, não vou porque eu tô com medo. Eu falo vou, aí eu fico me cagando, né? Fico com medo, procrastino, enrolo, né? Vou ficando desesperada, fico sem saber o que fazer, mas eu vou e faço. Tem pessoas que realmente, é o que você falou, se travam, né? Então, eu acho que esse exercício de se desafiar em coisas menores, né, a princípio, Sim, no pode começo. ajudar. Pode ajudar no começo, exatamente. Porque não é todo mundo que tem o mesmo perfil que eu tenho, de me jogar em qualquer coisa que me falarem. Sim. Mas se você não tem esse perfil, começar com coisa pequena, né? Se desafiar a fazer uma coisa nova, se desafiar a fazer algo que você não está acostumado, que você não faria, né? Sozinho, E sei aí lá. me diz uma coisa, por exemplo, quando você ia comer, eu não sei se você estava comendo em casa, mas quando você ia comer, não sei se você foi em algum restaurante, alguma coisa assim, você não se sentiu mal? Você lembra? Olha, não, eu sou caruda, né? Eu fiz 6 meses de alemão quando eu estava na faculdade, que não deu pra aprender praticamente nada, porque aquele negócio é bizarro. Mas eu lembrava de algumas palavras, algumas coisas, e estando lá, eu fui lembrando, né? Eu via a placa, eu via coisa escrita, eu falava, eu vi isso na aula, eu vi aquilo, eu lembro disso. E aí chegou já mais no fim da viagem, né? Corajosona, eu falei, eu vou pedir um cappuccino em alemão. Aí eu fui, pedi o cappuccino, aí ele trouxe em alemão, eu pedi, ele trouxe, eu agradeci em alemão. Aí passou um pouco, ele voltou e falou alguma coisa. Eu falei, fodeu, né? Agora o que Agora que não eu vou sei, agora fazer? não dá mais, né? O que Aí que eu eu, digo? aí eu pedi pra ele falar inglês, né? E passei essa vergonha e pedi pra ele falar inglês. Não dá. Mas não, assim, geralmente nos restaurantes. A Cláudia disse que o Google Tradutor salvou ela na Rússia. Imagino que sim, porque, É, né? salva muito, salva muito. Mas assim, nos restaurantes geralmente eles falam, né? É difícil, eu fiz isso pra fazer graça, né? Não, mas Geralmente olha só, eles falam. lá onde eu fui na Alemanha não fala não, tá? Eu peguei Então, táxi que me mas assim, levou para outro consertando. lugar, eu tinha que escrever num Nos, papel. A Denise está nos dizendo que restaurantes do. a Pode Denise falar. falou o melhorar.
não estraga. A Denise falou, só tem indiano e muçulmano na Inglaterra, muito difícil entender o que eles falam. Nossa, é verdade. Mas os restaurantes da parte mais turística da cidade, eles falavam. Os de bairro, realmente, é isso aí que você está falando. Os que ficam mais afastados, eles não falam mesmo. Aí você tem que se virar no dedinho, no apontar. Mas todo mundo entende, né? Estão Sim, acostumados já a ter gente, então no fim tudo dá certo. no Tá fim joia tudo dá aqui. Oi, certo. Rafa. Tô Exatamente. vendo aqui. Tem muitos entrantes. Entrantes e que já saíram. Eu não sei se eu demorei aqui para poder. Eu nunca consigo chegar até o fim. Não, eu fui tentando, né? Vamos ver se dá. E me diz uma coisa, bom, então aí então nessa viagem foi esse divisor de águas, essa transformação. Você acredita que se você não tivesse ido, talvez você não tivesse modificado a tua vida toda e chegado até aqui, assim, com outra profissão, Olha, completamente fora? eu acho difícil dizer com certeza, mas eu acho que teria uma grande chance, até porque antes de ir para a Alemanha, né? Porque aí eu fiquei entre, né, a chegada, né, demissão e a viagem, eu fiquei mais ou menos uns 20 dias. Nesse tempo eu ainda fiz entrevista como farmacêutica, mesmo não querendo muito, mas eu falei, mas o que que eu vou fazer, né? Ainda estava perdida, ainda não sabia. Fiz uma entrevista como farmacêutica e aí depois eu viajei. Então, quando eu voltei, eu já voltei decidida. Eu falei, não, eu não quero isso mais. Só se não tiver opção nenhuma, precisar muito, aí eu vou, né? Mas nesse tempo eu consegui me ajeitar, consegui achar, e aí depois já comecei a trabalhar como coach, e aí a coisa andou. Então, eu acho que poderia sim ter tomado outro rumo se eu não tivesse viajado. Eu acho que Porque eu acho que ela ou talvez demorasse um pouco mais demorasse mais, sim. para você acabar tomando Talvez a pudesse decisão. isso estar, essa transição pudesse estar acontecendo só agora, quem sabe, né? Alguém que está por aqui já teve alguma transformação também em viagem, alguma mudança assim, importante na vida? Não precisa ser necessariamente como foi a da Ari, né? De ser assim, de profissão e tal. Oi, Edu, quero saber se alguém Deu uma, teve. deu uma travadinha, mas voltou. Voltou? Voltou. Gente, aproveitando aqui, que eu estou olhando aqui quem está entrando, vai ter a Solo Travel Week do dia 1º ao dia 5 de junho, às 10h30 da manhã, é gratuito, vai ser ao vivo no YouTube. E dessa vez a gente vai falar sobre destinos, que foram os destinos escolhidos pela comunidade. Oi, Fábia. A Fábia vai estar aqui com a gente amanhã. Então, aí para quem quiser se inscrever e participar, o link está na bio e os destinos vão ser Marrocos, aí eu vou falar de Marrakech e experiência no deserto, Budapeste, Cracóvia e Varsóvia, Lisboa e Évora eu sempre escrevo, Praga e Chesky. Ó, a Thaís está dizendo que ela Delícia. acredita que a mudança maior foi na autoestima. Também, Thaís. Eu acho que Traz confiança, né, também. pois é, Segurança. o que eu ia falar era o seguinte, eu acho que isso, eu sempre falo, viajar sozinha é um processo, né? É um processo. E para cada pessoa vai ser diferente, porque depende da tua vivência antes, do teu temperamento. Porque, por exemplo, eu conheço muitas pessoas que acabam viajando sozinha, começam a viajar sozinha e elas vão e se juntam, o que não tem nada de errado. São só maneiras. Então, Uhum. vai, viaja sozinha e se junta com outras pessoas. Acaba conhecendo outras pessoas, ou no hostel, ou na tour, ou numa caminhada lá naquela free walking tour, e você acaba fazendo amigos, certo? E aí você continua acompanhada. No primeiro momento acaba sendo isso, rola esse tipo de coisa. E para outras pessoas, eu acho que dependendo do tempo, tal, eu tenho viagens que eu me junto e tem viagens que eu não me junto. Então, por isso que eu Uhum. falo que é um processo, que vai depender de cada pessoa, do quanto ela ficou. Porque viajar sozinha não é você não falar com ninguém, né? Isso é retiro.
Isso é um retiro que tu faz de silêncio e tal. Viajar sozinha não quer dizer isso. Você pode se juntar e se separar e tal. Eu fiz muitas viagens que eu não estava afim de falar com ninguém, que era para ficar comigo mesma mesmo, né? Buscando algumas Uhum. respostas. Quando eu entendi que isso era possível, por meio das viagens. Tem gente que vai peregrinar, como é o caso de várias pessoas que eu conheço. Tem a Andréa Prestes, que gravou um podcast comigo. O Antônio Rômulo Júnior também, que faz várias peregrinações. Ele tem um projeto relacionado a isso. Tem gente que faz só trekking, enfim, tem vários tipos, né, de viagens voltadas mesmo para autoconhecimento. A minha é normal, mas aí eu me recolho mais nesses programas. Você já fez outras depois disso? Sozinha, não, não. Sozinha, sozinha, não. Mas nesse período aí, eu fiquei bem comigo. Eu não fiquei tentando fazer amizade, não. Eu ficava bem quietinha ali, passeando sozinha, curtindo, viajando. Eu acho que eu consegui me aproveitar bem nesse E me diz tempo. uma coisa, o que mudou entre quando você viaja com seu marido e viajando sozinha? O que muda para ti, na verdade? Porque assim, ó, muita gente reclama do fato de viajar sozinha porque não tem com quem compartilhar alguma coisa. Você sentiu isso também? Olha, eu sou estranha, porque eu vivo bem sozinha, assim. Eu não tenho essa necessidade, assim, sabe, de estar o tempo inteiro com alguém. Lógico, né? Eu amo viajar com meu marido, é maravilhoso, são viagens maravilhosas. Mas também não é aquele sofrimento eu estar sozinha, né? Eu fico bem, eu curto bem, eu tiro minhas fotos, eu vou, pego o ângulo que eu acho legal, faço minhas selfies e tô lá curtindo. Não sinto essa falta, sabe? Eu me perdi. Você tinha me perguntado o quê? Não, qual é a diferença? Porque tem Ah, a pessoas. diferença. A Não, era isso. diferença. Já peguei, lembrei. Quando eu tô com meu marido, ele sempre organiza tudo, porque ele gosta. Ele gosta de organizar, de pesquisar, nananã. Então, essa é a diferença que eu senti, que tive que me virar, eu que tive que procurar os pontos, mas eu curti também, porque é uma coisa que eu geralmente não faço, né? Então, eu achei gostoso fazer isso sozinha, né? Ter que ver o caminho no mapa. Tipo, essas coisas eu acabo jogando pra ele, né? Essa parte do mapa, essas partes Sim. que eu acho mais Mapa é chata, sempre ele que bom a gente faz. jogar para os homens, assim. Eu, pelo menos, eu sou uma pessoa que tem problema. Aquela frase que falam das mulheres, né, que a gente não tem senso de direção, comigo se aplica, entendeu? Comigo se aplica porque com mapa, sem mapa, dá no mesmo para mim. É uma pessoa que eu não consigo ler. A Cláudia falou Nossa, que teve um dia que eu fiquei rodando, ó, você perguntou de perrengue, teve um dia que eu fiquei procurando o museu e eu me perdi tanto com o mapa que eu fiquei rodando, rodando. Teve uma hora que eu vi, eu tinha dado a volta no quarteirão e eu tava achando que eu tava em outro lugar. eu sempre É, vou para o lado errado. Eu tenho não, problema. aquele Google Maps tem hora que ele me dá uma pegada, mas no fim dá certo. Ó, a Cláudia Guia Paris está falando que ela perdeu o medo de se comunicar, perdeu o medo de se comunicar, ajudou ela nas viagens também, porque aí a gente se sente mais segura, né? A Thaís fala Uhum. que é se sentir mais confiante, mais capaz. Eu também, nas primeiras, né, quando eu fiz, eu também me senti, depois quando dá tudo certo, né? Hoje em dia, se der tudo errado, também para mim é aprendizado, mas acho que se fosse no começo eu ia ficar meio assim, entendeu? Também. Eu nem ligo. Nesse dia eu fiquei brava, que eu falei, também não quero mais ir nesse lugar. Aí eu desisti de ir nesse dia, Ai, mas fui no dia A Thaís está seguinte. dizendo que também se perde. Ai, me sinto um pouco melhor, tá? Eu também. Ela fica girando o mapa. Eu também. Gente, eu tenho a história, é a seguinte, eu em Veneza, né? Eu já contei essa história aí algumas vezes. Que choveu, e eu tava de mau humor, eu tava. Nossa, foi. Mas aí depois que eu tomei um vinho, a coisa melhorou, sabe? Ficou tudo muito melhor, Aham. mesmo com chuva. Aí eu resolvi voltar. Eu tava bem no meio, assim, perto da Piazza São Marcos, só que assim, é um labirinto aquilo, é uma coisa louca. E aí eu andava com o Google Maps, eu não conseguia achar de jeito nenhum hotel, e eu sabia que eu estava andando perto. Aí chegou É uma horrível, né? hora Você passa no mesmo lugar.
Não, e aí começou a ficar de noite. E aí de noite não fica muito bonito. Chovendo, né? Numas ruelas, uns negócios assim. E aí eu dizendo, cara, não tô gostando disso. Não tô gostando. Vamos perguntar, né? Vamos perguntar. Aí eu parei um casal e eu dizia assim, o meu Google Maps não está funcionando, não sei o que, tarará. O cara pegou o meu Google Maps, aí olhou para minha cara assim, e aí eu acho que ele ficou com pena de mim e disse, eu acho que o seu Google Maps não está muito bom mesmo, mas então tu dobra aqui à direita, a segunda à esquerda e você já está no seu hotel. Aí eu fiquei olhando assim, disse, obrigada, e realmente eu cheguei no meu hotel. Ou seja, né? Não era o Google Maps, era a pessoa que estava lendo o mapa. Problema Então, de operador, né? mas eu acho que lá ele tem os errinhos. Por exemplo, em Marrakech, ou em Fez mesmo, que são aqueles labirintos, ele não funcionou mesmo, tá? E eu estava com guia, então eu não sabia me aí preocupar. dificulta. Mas eu olhei para ver se realmente dava, até porque lá não tem assim, tem umas ruas, não tem nome, né? Às vezes é só uns negócios assim, uns becos dentro da Medina mesmo. Thaís Legal. está rindo, porque Thaís se identifica, né? A Denise também está dizendo, a minha xará está dizendo melhorar no estraga, ela também se perde com o mapa. Então eu consigo ver, está todo mundo rindo, que é um problema Viu? É das um problema mulheres. comum. Então a gente. Oi, Aurora. Então a gente assume. Mas, ó, o legal disso é que a gente acha lugares que os homens não encontram, porque não se perdem. Porque eu achei vários Exatamente. lugares que eu nem sabia que tinha. Falou tudo, agora tu falou tudo, é verdade. A gente consegue, quando a gente se perde, mas eu já tive algumas vezes que eu me perdi e fiquei um pouco desesperada. Essas fotos são lindas. É. Andar para o lado contrário, a Fábia também. Gente, olha só, essas mulheres aqui, só para deixar claro, essas mulheres aqui que estão falando que se perdem com o mapa, eu conheço todas elas, tá? E elas são mulheres fodas, entendeu? Então, isso não é um problema se perder, tá bem? Só para ficar, Exato. só para ficar isso bem claro. Imagina. É normal, é só E uma vem leve cá, dificuldade. Ari, que mais que tu teve de insight em relação à viagem? O que que tu pensa? Que mais que tu acha que mudou na tua vida Eu depois acho, disso? eu acho que toda viagem acaba transformando a gente de alguma forma, né? E conhecer outras culturas, né? O jeito das pessoas também, eu acho que lá principalmente é bem diferente, né? Então, eu acho que isso tudo acaba fazendo até a gente conseguir entender um pouco mais as pessoas, né? Entender que todo mundo é muito diferente e isso tem muita influência da vivência, da cultura, né, da criação, da forma como a gente vive, do lugar que a gente vive. Então, eu acho que essa questão de entender mais o outro também e ser mais, como que eu posso dizer, mais bonzinhos com a gente mesmo, né? Se abraçar, né? Não se cobrar tanto, entender que a gente tem um mundão aí diferente, cheio de coisas, cheio de Pra ter, cultura né? diferente. Então foi fantástico, eu acho. Foi um ponto de virada. Eu sempre falo, desde que eu comecei a viajar, que já faz um bom tempo, sozinha, eu sempre falava que eu tinha uma sensação. Eu falei isso esses dias, e principalmente ela voltou quando eu estava no Marrocos, no deserto, que é literalmente me sentir um grãozinho de areia. Mas isso não é uma questão de se sentir menos ou se sentir inferiorizada. É só o contrário, é só entender que tem uma coisa aí muito maior, né? Existem muitas outras coisas grandiosas e diferentes do que a gente está acostumado, do que a nossa cultura, do que o Brasil, do que a gente pensa, de como que a gente age, do que a gente come, de como a gente se comporta. Então, e a gente faz parte de tudo isso, né? Então, que maravilha, Sim, né? Que a gente pode cruzar aí os oceanos, talvez agora nessa retomada das viagens, de uma maneira bastante diferente, que até foi uma coisa que eu falei ontem na live que eu fiz aqui, dando um panorama sobre o novo normal. A gente vai agora
viajar talvez de forma diferente, né? Porque vão existir novos protocolos para viajar, mesmo que venha a vacina, não importa. Eu acho que está acontecendo tanta Uhum. coisa, né? De diferente agora nas viagens, e até o fato da gente ter ficado preso, eu estou presa ainda há 60 e poucos dias, quase 70 dias dentro de casa sem sair. Com certeza, eu que viajo bastante, Exemplo talvez. você. Eu que viajo bastante, tem gente até que viaja menos e tal, mas assim, eu viajo bastante, talvez eu vá olhar com muito mais paixão do que já é, né? As viagens. E eu acho que quem não foi ainda, né? Quem sabe não vai agora ter essa vontade muito mais louca, uma vontade de viajar talvez muito maior do que o medo que vem impedindo essa pessoa de viajar, né? Quem Sim, com vai certeza. ter uma viagem sozinha, que tinha medo, talvez agora resolva, né, ir, porque até a próxima, não é ser pessimista, mas é ser realista, até o próximo vírus aparecer, porque isso pode acontecer, né? A gente tem que estar Sim, ciente disso. exatamente. Outro ponto que eu pensei agora aqui, enquanto você estava falando, acho que a questão do julgamento também, né? Às Sim, vezes a gente tem muita facilidade de julgar o outro, de julgar as pessoas, e quanto mais a gente viaja, eu acho que mais a gente vai perdendo isso também, porque a gente vai entendendo que tudo é muito diferente, as pessoas são muito diferentes, o que é certo para um é errado para o outro, o que é bom para um não é para o outro. Então eu acho que isso amplia muito mais a nossa mente, a gente consegue julgar menos. Eu acho que olhar, né? isso Também o olhar da gente, muda o olhar, eu acho. A Cristina está dizendo que não gosta. Cristina Saavedra, psiquiatra, diz que não gosta de viajar. Ela gosta só de descansar em resort. Tá tudo bem, aproveita o É. resort. Então Tem você resort gosta de viajar, Cris? Você gosta A de viajar? Silvânia está escrevendo em inglês, diz que ama viajar, mas ela tá sempre, ela se sente insegura em viajar sozinha. Estou fazendo a tradução aqui. E até ela começar em 2016, ela foi para Punta Cana, a viagem foi maravilhosa, muito bom. Não conheço Punta Cana ainda. Cristina, você não gosta de viajar? Eita, menina, por que será? Não, da verdade, ela gosta de ficar lá no conforto. Tem gente que gosta só de ir para Ela não museu, tem gosta de gente que explorar. não gosta, né? Então é isso. Alguém tem mais alguma historinha aí para contar para gente? Ontem eu estava falando também um pouquinho sobre o novo normal das viagens. E quando a gente terminou a live, inclusive, eu comentei ontem sobre a Acrópolis, em Atenas, que foi um dos lugares que era enlouquecedoramente lotado e que foi super difícil de viajar, de visitar e de conseguir apreciar de tanta gente que estava, ainda com calor e tudo. E ontem eles reabriram. Então a gente começa a ter aí um movimento, aí só para completar, até de ontem, quem estava aqui, a Acrópolis abriu e talvez com uma quantidade, não falou isso no jornal, mas talvez com uma quantidade menor de pessoas naquele período, né? Que é uma coisa que eu acho que é uma tendência que vai acontecer nas viagens daqui para frente. Esses pontos turísticos que são muito lotados, como, sei lá, o Coliseu ou a própria Acrópolis, e eles colocaram algumas placas de acrílico para essa parte da onde formam filas, né, para você entrar e tudo, para ter menos contato, para ter um isolamento, um distanciamento das pessoas. Sim. Então, eu acho que o que vem por aí, apesar de ontem já ter notícia de talvez termos a vacina, ainda demora aí uns 6 meses, essa retomada das viagens aí vai ser muito diferente a nossa maneira de viajar, a nossa maneira de entrar ou de curtir os museus, talvez melhore muito. Uma coisa que a gente estava falando ontem, e a Cláudia queria saber também o que tu acha. Mas, por exemplo, a gente tem a Cláudia Guia em Paris e a gente tem, às Hum. vezes, nos museus, por exemplo, sei lá, o Louvre. Às vezes você entra com um grupo muito grande, né? O Louvre até é maior, mas assim, outros lugares que eu já fui. E que acaba que aquele grupo para, porque a guia para fazer uma explicação, e aí todo mundo para e acaba, às vezes, engarrafando porque tem uma quantidade muito grande de pessoas ao mesmo tempo naquele local. Então, isso tudo vai ter que ser agora, eu imagino, repensado. A Cláudia está Sim. falando evitar agora de viajar para a Europa em agosto,
porque as férias, né, de verão e fica tudo muito lotado. E hoje, inclusive, um amigo meu que mora em Paris, eu pedi para ele, ele estava na rua, estava indo comprar, e eu falei, me liga, eu quero ver a rua, né? E aí eu comecei a sim. ver, né, a galera já saindo, né? Eu falei, tô com saudade de Paris, quero ver, quero ver. Aí ele me mostrou lá, as pessoas já estão começando, né, a ir mais para a rua e tudo. Então, quer dizer, os países que estão na nossa frente, a gente ainda vai entrar, eu acho, num negócio um pouco maior ainda, né? A gente ainda vai Período entrar crítico. no período crítico, aí em junho, dizem. E é isso, vamos repensar, vamos aproveitar, continuar falando sobre isso, ver como que vai ser esse novo normal daqui para frente e ver o que a gente Sonhar vai com a próxima mudar. viagem. A próxima viagem e ver como que a gente vai mudar o nosso jeito de viajar, né? O que vai ser diferente para a gente daqui para frente, o que a gente vai mudar e como que a gente vai também conseguir contribuir para o turismo se recuperar, porque de acordo com os dados, né, as perdas são muito grandes, é o setor que vai demorar mais tempo para se recuperar. Não que a gente vai demorar mais tempo para viajar, mas eu digo o setor, né? A parte turística. Então, a gente tem aí também uma forma de tentar ajudar essas empresas que fazem a gente ir aí de um lado para o outro. Né? Espero que volte logo. Com certeza. Ari, super Galera, pra galera obrigada. assistir suas aulas aí também, né? Já para pensar no próximo, na próxima viagem, no próximo destino. A Zete está perguntando um lugar. Primeiro, a Cláudia, que está dizendo que os museus vão aceitar grupos menores. A Claudinha está acompanhando o estudo, né? Porque ela é guia, ela mora em Paris, ela está agora aqui no Brasil, na quarentena. Mas ela está acompanhando isso bem de perto. E a Zete está perguntando um lugar que você gostaria muito de conhecer depois da pandemia. Depois da Pode pandemia, colocar olha, eu aí, tinha. enquanto a Ari pensa, podem colocar aí onde que vocês vão depois da pandemia, quem pretende viajar. Eu não conheço os Fala, Estados Ari. Unidos e era um próximo destino aí, provável. Mas agora já não sei se será o próximo. Vamos ter que reavaliar. Mas eu queria muito conhecer Nova York, Disney, Miami, A enfim. Fábia é Estados Unidos. A Fábia adora. E É, amanhã a gente vai estar aqui, 5h05. A Fábia vai contar sobre uma road trip na Califórnia, que é uma coisa bem olha que legal legal. que eu Ah, não isso eu tenho. queria também. Verdade. Essa estava no plano também, mas essa tinha sido adiada para daqui uns 2 anos, mais ou menos. Eu e Thaís, Mas nós vamos para a Europa. Inclusive, nós precisamos entrar com o nosso passaporte logo, né? Antes que eles proíbam os brasileiros de entrar, porque tem esse papo agora de que como o Brasil não está levando não a está sério, quer tomando. dizer, o Brasil, né, entre aspas, não está levando a sério, Eu vi isso também. a gente vai ser mal visto, né? Eu não acho que chegue a tanto, né? Mas não acho que chegue a tanto, mas enfim. Eu acho que depende do que for acontecendo aí daqui para frente, né? Então, aí eu semi-magra. A Aline está falando que vai para o Jalapão. Ela espera que ainda esse ano e ano que vem vai para a Holanda. Aline, Keukenhof. Ai, vai ver as tulipas. Ano que vem eu tenho um casamento na Alemanha, quem sabe? Então, quem sabe? Então tá bom, Ari, super obrigada por ter participado aqui, ter contado aí a tua história. É importante porque às vezes as pessoas acham que estava com teu marido lá, né? Mas Claudinha, Paris é sempre, Paris é base. Vou dizer para não esquecer, base. As pessoas às vezes acham que sim, você estava com o seu marido, mas o seu marido não estava disponível para participar da viagem contigo. Então, às vezes, o sentimento é o mesmo. É como se você Sim, realmente estivesse sozinha e tu conseguiu ver isso mesmo estando com o seu marido, né? Porque isso não quer sim, dizer, né? Ele não estava disponível, estava fazendo outra coisa. Que bom, então, que você foi transformada. sim, foi Obrigada maravilhoso. para todo mundo que está aqui, que veio, que Obrigada pelo apareceu aqui. convite.
Até a próxima. Obrigada, Obrigada, Dê. Ari. Tchau, Tchau, tchau. gente. Tchau.